Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é dia 5 de agosto de 2023, sábado, um sábado de sol aqui na cidade do Rio de Janeiro. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia, estamos na lição 217, ainda na revisão 6, na sexta revisão, cujo pensamento central é: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Revisamos hoje a lição 197, o que ganho só pode ser a minha própria gratidão. O que ganho só pode ser a minha própria gratidão. Quem deve agradecer pela minha salvação, senão eu mesmo? E de que modo, senão através da salvação, posso achar o ser, o meu ser real, o Filho de Deus, né? O ser com letra maiúscula, a quem a minha gratidão é devida. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O que ganho só pode ser a minha própria gratidão. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Uau, né? Então essa lição maravilhosa, ela nos lembra de que, na verdade, a minha salvação é uma tarefa minha, né? A minha salvação, na verdade, é o meu processo de reconexão com o meu ser real, né? E isso é uma tarefa minha. Ninguém pode vir fazer isso para mim. O Salvador não vai chegar, né? Então, essa é uma das grandes ilusões que nós temos que retirar das nossas vidas, de que vai vir uma salvação que chega de algum lugar do lado de fora, né? E essa é uma crença, digamos assim, uma forma de pensar que nos foi ensinada justamente com o objetivo de nós nos desviarmos do nosso trabalho pessoal. Isto é, de o tempo inteiro olhar para dentro, né? Então esse é um truque aí, né, daqueles que controlam o mundo, que querem que a gente não desperte espiritualmente, que querem que nós não alcancemos o estado ascensional da consciência de quinta dimensão, né? Então, enquanto eu estou olhando para fora, combatendo o inimigo fora, né? A lição de ontem falou sobre isso. Eu só posso crucificar a mim mesmo. Ou enquanto eu estou esperando que essa salvação venha de fora, enquanto eu estou achando que se o político A ou B ganhar a eleição ele vai me salvar, né? Enquanto eu tô achando que os extraterrestres vão pousar na Terra e vão consertar tudo, né? Enquanto, enfim, eu estiver esperando a volta presencial de Jesus Cristo, eu não estou olhando para dentro. Minimamente, até porque, pegando esse exemplo de Jesus, se ele voltar, fisicamente falando, encarnado num corpo, né? Na verdade foi um grande avatar, tem tantos outros aí, tem inclusive avatares vivos em corpos físicos hoje na Terra, né? O grande mestre Babaji do Paramahansa Yogananda, sobre o qual ele fala no livro Autobiografia de um Yogi, está vivo e encarnado, né? Mas aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: será que eu teria uma vibração, um campo eletromagnético suficientemente elevado para estar na presença do mestre? Para me sentar aos pés dele e ouvir ele contar uma parábola? Então, minimamente, por isso, já vale a pena eu fazer o meu trabalho pessoal, né? Eu me tornar consciente, né? Eu despertar do sonho. Isso aqui é um sonho, né? E nós ficamos enredados nas nossas questões de sobrevivência, olhando o tempo inteiro para fora, né? Quando na verdade nós temos que buscar a fonte de todas as coisas boas nas nossas vidas do lado de dentro, né? Então, se acontecer X, eu fico bem. Se acontecer Y, eu fico mal.
Não, se acontecer X, eu olho para dentro. Se acontecer Y, eu olho mais ainda para dentro, né? Essa que é a máxima, ok? Muito bem, passamos aqui para a leitura do texto da Marianne Williamson do dia 217, né? Do livro dela, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, né? E no dia 217, a Marianne nos diz assim, o amor é confiável, o amor é confiável. Sem amor, eu estou insano. O amor acerta todas as coisas ao alinhar os eventos mortais com os padrões naturais de um universo criativo e intencional. O amor é a minha sanidade. Ele não me leva a comportamentos não moderados ou não razoáveis. O amor é o sistema de orientação para uma vida mais cheia de paz e de mais sabedoria. O pensamento do mundo me levaria a acreditar que os caminhos do amor são frequentemente os caminhos da fraqueza, enquanto que os caminhos do medo são frequentemente os caminhos da força. Nunca, em tempo algum, né, uma perspectiva mais insana assumiu, né, o controle. Uma perspectiva mais insana do que essa assumiu o controle da mente humana. Eu não serei tentado a seguir o pensamento da escuridão, mas em vez disso, no dia de hoje, eu me apegarei ao amor, né? Então aqui, quando ela fala que vai se apegar ao amor, nós podemos traduzir que nós vamos nos apegar à voz do Divino Espírito Santo em nós. A voz que fala por Deus. Se Deus é amor e se o Espírito Santo fala em nome de Deus, então o Espírito Santo fala em nome do amor, correto? E seguir, né, essa voz do medo ou ir pelos caminhos da escuridão, então isso seria o equivalente a eu dar ouvidos à voz do ego, ok? A oração. Querido Deus, quando o mundo jogar suas mentiras sobre mim e me tentar a perceber sem amor, que os seus anjos possam guardar a minha mente e me manter firmemente na sua luz. Amém. Bonito, né? Então eu posso confiar no amor, eu posso confiar nessa voz que fala por Deus dentro da minha mente. E à medida em que eu pratico, à medida em que eu medito, à medida em que eu oro, à medida em que eu pratico as minhas lições, né? Efetivamente, o que me acontece? Essa voz, ela vai ficando mais clara e mais discernível dentro de mim, né? E essa voz vai me guiando, e essa voz vai me dando uma serenidade que substitui isso aqui que ela falou, né? Que ela diz assim, o amor é a minha sanidade, né? Então, quando eu estou insana, quando eu estou insano, eu já sei que eu estou ouvindo a voz do ego. E repito a vocês o que Jesus diz ao longo das milhares de páginas desse livro. Aqui na terceira dimensão, aqui na Matrix, aqui no metaverso, eu só tenho uma escolha: ouvir a voz do ego ou ouvir a voz do Espírito Santo. Dar ouvidos à voz do ego, né? Melhor dizendo, ou dar ouvidos à voz do Espírito Santo, né? E, obviamente, gente, que isso vai me trazer uma grande internalização, né? Então, se vocês estiverem observando nas suas vidas que vocês estão mais quietos, estão mais sozinhos,
estão mais em silêncio, estão precisando mais ficar mais quietos e mais sozinhos, esse é um processo natural, né? Então, na minha opinião, para quem estava numa jornada interior, esse foi o grande barato do tempo que a gente ficou confinado aí por causa da pandemia, né? Ó, o ato falho. Né? Já disse para vocês que eu cometo o ato falho aqui o tempo todo aqui nos vídeos, né? Para quem quiser ver. Né? Então, de alguma maneira, ficamos condenados sim ao isolamento, né? Então, esse foi o grande barato, porque quem já estava num caminho de despertar teve muito mais tempo livre, né? Teve muito mais tempo para ficar consigo mesmo, talvez até para aprender a se amar, para aprender a gostar da própria companhia, né? E isso para quem não estava pode ter sido desesperador, né? Mas para quem estava foi muito gratificante, né? Foi muito gratificante, né? Então, basicamente é isso. Então, eu eu vou ler aqui um comentário. Ontem a gente comentou do caso do Flammarion, né? E Flammarion foi maravilhoso com a mensagem dele. Ele recebeu várias mensagens aqui. Não sei se você leu, Flammarion. Se você não tiver lido, você recebeu várias respostas aqui, né? E o Flammarion, ele me respondeu aqui: Jaque, concordo com tudo que você falou sobre as minhas experiências. Gratidão por compartilhar o seu conhecimento, tá? Obrigada. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço pela sua coragem, meu querido. Isso é raro, especialmente partindo de um homem, né? Ah, porque os homens são inferiores às mulheres, Jaque? Não, meus queridos, minhas queridas, não. Porque os homens, de uma forma geral, eles são mais fechados, eles são educados para serem mais fechados. E isso também faz parte da biologia deles, da constituição hormonal dos homens, que é totalmente diferente da constituição hormonal das mulheres. E que não é certa nem errada, assim como a das mulheres não é certa e nem errada, são diferentes, são complementares. E nós, na nossa ignorância, alimentamos essa guerra estúpida entre os sexos, né? Muito bem. Eu quero fazer alguns comentários aqui sobre os comentários e depois a gente vai ler um outro texto. A Denise botou assim, a Denise Helena: que aula linda, eu até chorei. Também me comoveu muito quando eu li o depoimento do Flammarion, né? Porque que eu saiba, isso não aconteceu comigo, né? Não nesta vida. Provavelmente em outras vidas aconteceu, porque se não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui em ressonância, né? Fazendo essa leitura. Eu vou ler primeiro o comentário da Maria Helena. Oi, Jaque. Ouvindo o lindo comentário do Flammarion, eu resolvi escrever. Essa semana fui a uma farmácia homeopática manipular uma fórmula. A farmacêutica me perguntou se eu queria em glóbulos ou em gotas. E eu lhe disse que queria em glóbulos, porque não consigo tomar gotas. Imediatamente senti que o cheiro do álcool no frasco da homeopatia era o mesmo cheiro que eu sentia quando o meu pai chegava em casa bêbado. E eu tinha muita raiva dele. Quando eu percebi isso, voltei para o momento presente e me veio uma grande compaixão por ele. Eu acredito que também ali houve uma grande cura. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, né? Uma coisa que é importante que a gente perceba, gente, é que uma pessoa que se entorpece, né? Uma pessoa que precisa beber, precisa estar sempre com um copinho na mão, né? Ou aquela mesma pessoa que alega que bebe socialmente, mas esse socialmente a cada dia que passa é mais frequente, né? Ou a pessoa que precisa fumar maconha, cheirar cocaína, utilizar heroína, êxtase, o que seja. Essa pessoa, ela faz isso por uma única razão. Ela não aguenta a própria dor existencial. Ela tá tão cheia de culpa, ela tá tão colada na tríade ímpia do ego, pecado, culpa e medo, pecado no passado, culpa no presente, medo do futuro, que ela precisa se anestesiar. Então é uma forma dela sobreviver.
né? Então, Maria Helena, talvez o seu pai não tivesse conseguido sobreviver sem a bebida, tá? É ruim assim, é duro assim. E se você ainda não tiver assistido o meu vídeo, A Visão de um Curso em Milagres sobre os Vícios, que foi um vídeo que eu gravei no ano passado, então eu sugiro fortemente que você assista. Se você estiver enfrentando problemas pessoais com vícios, se você estiver enfrentando problemas com seus pais, com seus filhos ou com qualquer outro familiar, né? O álcool, particularmente, ele é uma droga lícita, né? Então nós precisamos desglamorizar o álcool, né? O álcool tem glamour, você vê a propaganda de um vinho e as pessoas ali se beijando apaixonadamente, né? Você vê a propaganda da cerveja e as pessoas ali se divertindo freneticamente. E aí você vê a propaganda do Prosecco e as pessoas ali num iate maravilhoso, todas lindas e com corpos maravilhosos e tomando seu champanhe. Nós temos que desglamorizar o álcool, né? Nós temos que desglamorizar. E se você hoje bebe e você acha que isso está começando a se tornar um problema para você, então a minha sugestão para você é de que você fique na presença. E quando você tiver o ímpeto de encher o seu copo, você se pergunte: o que eu estou sentindo, o que eu estou começando a sentir que eu não quero sentir? E aí você pode, por exemplo, se abrir para sentir esse sentimento, se abrir para chorar, vá para um lugar onde você possa ficar mais calmo, mais tranquilo, e você pode entregar esse sentimento, esse mal-estar nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir que ele leve tudo isso embora de você, tá? Mas o outro comentário que eu quero comentar aqui é o da Marília Aparecida. Oi, Jaque, foi dolorosa, né? E reveladora essa sua colocação com relação ao comentário do Flammarion. A minha mãe sempre dizia que o meu pai teria chutado a barriga dela quando ela estava grávida de mim. Sempre ignorei esse fato e achei que o que ela falava era para desmoralizar o meu pai e tirar de mim o grande amor e admiração que eu sentia por ele. Sou a quinta de 8 filhos e o meu pai, mesmo sendo alcoólatra, era a pessoa mais dócil desse mundo. Hoje, com o depoimento do Flammarion, é Flammarion, tá? Não é Framarion, não, é Flammarion. E a sua explicação eu entendi e me acabei de tanto chorar, mas não com raiva de ambos, mas com a compreensão que obtive de você. Obrigada. Agora eu estou entendendo a minha criança. Melhor do que entender é curar, né, Marília? A gente não sabe efetivamente se o seu pai chutava a barriga da sua mãe, né? Mas você pode perguntar para sua criança interior. Tem vários modos de você saber se isso realmente era verdade. E se por um acaso o seu pai não chutou, vamos supor que o seu pai não tenha chutado a barriga da sua mãe, né? Talvez a sua mãe tenha inventado isso porque ela se sentia talvez emocionalmente, verbalmente chutada, né? Ou talvez o seu pai desprezasse ela, talvez o seu pai fingisse que ela não existia, né? E aí ela sentiu o impacto dessa dor. E aí ela criou uma história na cabeça dela dizendo que ele chutava a barriga dela. Mas efetivamente ele realmente pode ter chutado. Concorda comigo? Que ele pode ter chutado, né? Às vezes os pais, eles odeiam as gestações das mulheres, odeiam. Mas aí quando a criança nasce, eles podem se encantar com a criança, né? Não sabemos. Essa é a verdade. A sua criança sabe. Eu não sei, aqui me deu a impressão, mas eu posso estar errada, né? Me deu a impressão de que você teve uma lembrança, né? De que realmente ele chutou a barriga da sua mãe quando ela estava grávida de você, né? E isso é muita dor. Mas o que nós precisamos entender aqui,
O que a gente quer trazer com o curso, né, é que quando essas lembranças vêm, elas estão prontas para ser liberadas, né? É a frase célebre do meu amado Bob Mandel que eu adoro: o que aparece está de saída. Se o que aparece está de saída, né? Vamos supor que eu tô na minha casa e de repente tem um animal aqui que rói os meus móveis e eu não consigo encontrá-lo, né? Ele tá muito bem escondido, que seria o equivalente às minhas memórias inconscientes. E aí um belo dia eu vejo esse animal, esse roedor, né? Eu posso pegar os meus gatos e botá-lo para correr. Então pronto, apareceu o está de saída. Se está de saída, não vai ter mais poder para contaminar a minha vida, né? E eu tô olhando tudo isso, segurando nas mãos do meu mestre Jesus, né? Eu tô olhando tudo isso à luz do Divino Espírito Santo. Eu não tô olhando nada sozinha, que eu não sou besta, né? Nem estaria ensinando vocês a fazerem isso aqui publicamente, gratuitamente. Qualquer pessoa pode chegar nesse vídeo em qualquer parte do mundo e fazer essa jornada, né? Um minuto, gente. Então, gente, o telefone tocou aqui e eu me perdi completamente onde eu tava. Não me lembro mais do que eu tava falando, né? Bom, o que é importante que a gente tenha em mente é que se as pessoas estão agindo dessas formas ensandecidas, né? Vocês podem imaginar que um homem que agride a companheira grávida dele está muito ensandecido, né? O que a gente precisa ter em mente sempre é que essa pessoa está completamente subjugada pelo sistema de pensamento do ego, tá bom? Então eu acho que era isso que eu queria concluir aqui a respeito dos comentários. E aí eu tenho um texto pra gente ler, pra gente expandir essa ideia, tá? As pessoas aqui dando parabéns pro Flamarion. Flamarion amado. Flamarion, você já ganhou um fã-clube aqui, tá? Muito bem, meus amores. A Nilza botou aula profunda, 1000 fichas caindo, quantas curas milagrosas. Gratidão, Jack. Bom, e aí tem gente dizendo que o som continua baixo, então se o som continua baixo para vocês, aí eu já fiz o que eu podia fazer. Aí não tenho mais como resolver, aí o problema provavelmente é do equipamento de vocês, tá bom? Eu selecionei pra gente ler hoje um texto desse outro livro do John Bradshaw, chamado Curando a Vergonha que Impede de Viver, né? E esse texto, ele é muito legal e ele se chama, é um texto do capítulo 2, As Origens da Vergonha Tóxica. E aí ele vai falar do sistema familiar, tá bom? E aí no final eu vou fazer um apanhado aqui com uma outra coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer, que tá meio que sendo tratada de forma equivocada atualmente, na minha opinião, tá? Introdução. A vergonha tóxica é bastante fomentada pelos relacionamentos importantes. Se não damos valor a alguém, é difícil imaginar que possamos ficar envergonhados por algo que essa pessoa diga ou faça. A possibilidade da existência da vergonha tóxica começa com os nossos relacionamentos fundamentais. Se as pessoas que nos criaram tiverem uma base de vergonha, agirão desavergonhadamente e passarão para nós a sua vergonha tóxica. O Bradshaw, ele separa a vergonha tóxica da vergonha saudável, tá? Ele separa a culpa tóxica da culpa saudável. E eu acho que isso é extremamente apropriado. Por exemplo, qual seria a vergonha saudável? Ele conta um exemplo de um dia que ele foi dar uma palestra e que a pessoa lá da assistência avisou ele que o fechocler da calça dele estava aberto. Então ele teve uma vergonha saudável e foi lá e fechou o fechocler da calça, tá? Então ele faz essa separação e aqui ele está falando da vergonha tóxica, tá? Que é a vergonha que decorre da crença de que nós não somos bons o bastante, de que tem algo errado, algo de errado conosco e que vem da culpa da ilusão da separação, ok?
Uma pessoa que não valorize a si mesma não poderá ensinar a autoestima a ninguém. Uma pessoa que não valorize a si mesma não poderá ensinar a autoestima a ninguém. Então, essa é a frase que você tem que anotar na sua agendinha no dia 5 de agosto de 2023 para você aprender a lidar com seus pais. Se os meus pais não tinham autoestima, se os meus pais não se sentiam dignos, merecedores, não tinham um senso de autovalor, como eles poderiam ter me ensinado isso, né? Hoje, se você me pedir para eu te ensinar a operar o ombro de um atleta, eu não posso fazer isso. Eu não sou médica, eu não sou ortopedista, eu não sou traumatologista, eu não sou cirurgiã ortopédica. Se você pedir para um cirurgião ortopedista, ele vai poder te ensinar, né? Então, se você vier me agredir e dizer que eu sou uma FDP porque eu não sei te ensinar isso, então você tá doido, né? A vergonha tóxica passa de uma geração a outra. As pessoas que têm uma base de vergonha, isto é, todos nós, encontram outras pessoas na mesma situação e se casam com elas. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Porque a vibração do meu pai tinha que ser compatível com a vibração da minha mãe para que eles pudessem ter se casado. E a minha vibração, quando nasci, quando minha mãe engravidou de mim, tinha que ser semelhante à do meu pai e da minha mãe. Do contrário, eu não teria vindo através daquele casalzinho, né? Do casal 20 lá, que me deu origem. Seu Manuel e Dona Aline, né? Cada membro do casal traz consigo a vergonha do seu sistema familiar. Yes! Seu casamento se fundamentará em seu núcleo de vergonha. Yes! O principal resultado disso será a falta de intimidade. É difícil permanecer que alguém se aproxime de nós se nos sentimos imperfeitos e defeituosos como seres humanos. E esse pensamento é que é a raiz da vergonha tóxica, tá? Os casais que têm uma base de vergonha mantêm a ausência da intimidade através da comunicação deficiente, das brigas cíclicas e improdutivas, dos jogos, da manipulação, da disputa pelo controle, do retraimento, da culpa e da confluência. A confluência é o acordo de não discordar e cria a pseudo-intimidade, a falsa intimidade, né? Esse pseudo aqui é falso. Quando esses pais com uma base de vergonha têm um filho, as cartas já estão marcadas desde o início. Não importa a máscara que esse filho vai assumir, não importa se ele é o filho de ouro ou se ele é o bode expiatório, a vergonha tóxica está nele, igualmente. A função dos pais é servir de modelo. Servir de modelo inclui mostrar como ser um homem ou uma mulher, como se relacionar intimamente com outra pessoa, como reconhecer e expressar as emoções, como discutir honestamente, como ter limites físicos, emocionais e intelectuais, como se comunicar, como enfrentar e sobreviver aos problemas intermináveis da vida, como ter autodisciplina, como amar a si mesmo e aos outros. Os pais que têm uma base de vergonha não podem fazer nada disso. Eles simplesmente não sabem como. As crianças precisam do tempo e da atenção dos pais. Conceder o próprio tempo faz parte do trabalho do amor. Significa estar presente para a criança, satisfazendo as necessidades dela, criança, e não as necessidades dos pais. Por exemplo, eu costumava passar muito tempo com meu filho. Com frequência, isso significava assistir a um jogo de futebol enquanto ele brincava na sala. Se ele fazia barulho demais, eu ralhava com ele. Passamos bastante tempo juntos, mas era um tempo quantitativo e não qualitativo. Ele não estava ali brincando com o filho, né? Ele via futebol enquanto o filho brincava. Então não existia uma presença emocional ali, existia uma presença física. E que presença física era essa? Se o menino fosse lá, sei lá, levantar e cair, provavelmente ele estaria ali atento para acudir o garoto.
mas ele não estava presente para o filho. Vocês conseguem sentir a diferença, né? E hoje em dia existe muito essa discussão, né? Os pais têm muito menos tempo para os filhos do que se tinha antigamente, né? Se você pegar lá na Idade Média, a mãe estava em casa cuidando da criança e o pai provavelmente estava trabalhando na oficina nos fundos, fazendo um sapato ou um móvel, né? Hoje em dia os pais têm muito menos tempo com os filhos, né? E aí meio que também se justifica isso. Ah, eu tenho pouco tempo, mas é tempo de qualidade. Não, mas tem que ter tempo, né? Criança demanda tempo. Criança demanda tempo, né? Parte do trabalho do amor envolve ouvir. As crianças sabem muito bem o que querem e nos dizem isso de uma maneira bastante clara. Temos que ouvi-las. Isso requer uma quantidade razoável de maturidade emocional, que a maioria das pessoas adultas não tem. A gente tem idade, a gente não tem maturidade emocional, né? Muitas vezes a gente não tem nem maturidade cognitiva, né? Muito menos maturidade espiritual, isto é, a capacidade de se conectar com Deus. Para que possamos ouvir bem, é preciso que nossas necessidades sejam satisfeitas. É difícil escutar quando estamos carentes. A nossa necessidade é como uma dor de dente. Quando temos a nossa base na vergonha, só conseguimos nos concentrar na nossa dor. Você não vê outra coisa, não aparece outra coisa na sua paisagem emocional. Você tem uma dor profunda e você quer se livrar dela. E não sabe como, porque a gente não aprende, né? Há 20 anos atrás, não seria possível para mim nem para você nós assistirmos um vídeo desse, né? Não seria possível. Pais carentes e que têm uma base de vergonha não podem de modo nenhum cuidar das necessidades dos seus filhos. Eles nem admitem que são carentes e que têm necessidades não atendidas, na maioria das vezes. Vai falar sobre isso com seus pais. Você vai tomar uma bronca, você vai tomar um toco, vai sair corrido. Concorda? Vai sair corrido. Eu não tenho problema nenhum. Eu não. Tudo na minha vida tá muito bem. Você tá inventando história. Né? O melhor é que a gente nem toque, porque aí também a gente está invadindo, né, uma fronteira transgeracional, né? A gente precisa respeitar isso também, né? Não somos salvadores dos nossos pais. A criança é envergonhada sempre que está carente, porque suas necessidades colidem com as necessidades dos pais. Ela cresce e se torna adulta, mas sob a máscara do comportamento adulto, existe uma criança que foi negligenciada. Esta criança carente é insaciável. Isto quer dizer que quando a criança se torna adulta, existe um buraco na sua alma. É esse buraco que nós estamos curando aqui, né? Com a jornada de cura da criança interior. É esse buraco que nós estamos tentando sanar, preencher. Como? Através do amor de Deus, né? Como adulta, ela nunca pode obter o suficiente. Aí a gente come demais, compra demais, bebe demais, se droga, busca os relacionamentos de uma maneira desenfreada, né? Nos tornamos dependentes em sexo, em drogas, em álcool, em compras. Tudo na tentativa de tapar esse vazio. Os adultos fazem com que o que obtém seja suficiente, se esforçam para conseguir mais da vez seguinte. A criança adulta não consegue obter o suficiente, porque o que está em jogo, na verdade, são as necessidades da criança interior. Então, aquilo que eu digo para vocês, se você der uma fatia de bolo de chocolate para sua criança interior, com toda a consciência do mundo, da próxima vez que você fizer um bolo de chocolate, você não vai precisar comer ele inteiro. Entendeu? Porque a necessidade é da criança. A necessidade é da criança. Se você for no shopping e comprar uma coisa que a sua criança interior escolher, por exemplo, essa blusa aqui que a minha criança adora, você não vai precisar comprar 10 vestidos. Vai lá e escolhe um vestido, que é o vestido que a sua criança interior quer.
Ah, não, Jaque, mas você não entende. A minha criança, ela quer umas coisas ridículas. Dá o ridículo para ela, se vista de forma ridícula, anda em casa se você não tiver coragem de sair. Olha, eu me lembrei agora, neste momento, eu juro para vocês, eu não tô brincando, que quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, a minha avó Amélia, mãe da minha mãe, minha avó maravilhosa, que era doidinha, mas era maravilhosa, aquela avó que fazia comidinhas para mim e para minha irmã, né? Doidinha, piradinha. A minha avó me deu uma suéter cor-de-rosa completamente peluda. Olha isso. Olha isso. Eu me lembrei disso. Eu vou ter que comprar uma suéter cor-de-rosa peluda para minha criança. Ela acabou de me mostrar a imagem. Eu me vi na casa que eu morava com 5 anos de idade vestida com a suéter peluda. Mas era peluda mesmo. Eu ficava parecendo um bicho de pelúcia vestida naquela suéter. Então eu vou procurar uma suéter peluda, vou vestir e vou ficar andando pela casa. Acho que não. Eu acho que eu tenho coragem de sair com uma suéter cor-de-rosa peluda. Eu acho, né? Eu tenho um conjunto de plush cor-de-rosa. Já gravei vídeo várias vezes com ele. Bem peludinho. Uau, vocês vejam como a criança tá atenta? A gente tá aqui achando que tá fazendo jornada e a criança, ah não, depois eu vou lá conversar com a minha criança. Não, minha criança tá aqui junto com vocês. Nos meus primeiros relacionamentos, por exemplo, eu sempre ia longe demais e queria muito. Então preste atenção nisso que eu vou ler agora, porque é exatamente a contraparte do que eu falei para vocês ontem, da mulher que quer o homem para se sentir segura, né? Vamos olhar o lado do homem agora. O que que o homem faz? Se eu conhecia uma garota e nos dávamos bem, eu imediatamente começava a falar com ela sobre casamento, mesmo depois de apenas um único encontro, né? Eu tenho uma amiga que ela passou por isso agora tem pouco tempo. E o homem rapidamente começou a falar que queria casar com ela, pediu ela em noivado, comprou uma aliança para ela. E eu fiquei muito apavorada com isso, né? E eu brincando com ela, com as minhas piadas, eu botei o apelido nome de um maníaco do cartório, né? Porque ele porque queria casar com ela, igreja, véu e grinalda, assinar o contrato lá no civil. Então eu botei o apelido nele de maníaco do cartório. Por sorte, a minha amiga caiu em si e viu onde ela estava se metendo e infelizmente teve que conversar com ele e dizer que não seria possível eles se casarem, mas foi tipo assim, conheceu na quarta e no sábado ele já estava escolhendo o sabor do bolo de casamento, né? Então vejam que, olhem isso aqui que legal, tá? Quando a garota se apaixonava por mim, eu esperava que ela tomasse conta de mim como uma mãe, né? Então o cara vai lá com todas as necessidades maternas dele não atendidas, necessidades que ele tinha, que a mãe, né, atendesse para ele, e aí ele vai e quer arrumar uma crista lá, né, para botar no lugar da mulher para ele poder ter o amor de mãe que ele não teve, né? E isso inclui fazer comida, limpar a casa, botar a casa em ordem, dar um lar pro homem, né? Cuidar da roupa dele, escolher a roupa que ele vai sair. Vocês já viram isso? Né? Não, o sapato que ele vai vestir. A calça não combina com a camisa, a minha camisa tá amarrotada, você não passou direito, né? Então o que que é isso? É mãe, né? Muitos homens não querem uma mulher, eles querem uma empregada doméstica, né? Sem ter que pagar, né? Eu sempre acho que é o tipo de economia que sai cara, o custo emocional é muito grande, né? Então, se você, homem, estiver me assistindo e se vir nessa situação, a minha sugestão para você é que contrate serviços profissionais, né? Hoje em dia tem inclusive empresas que fornecem esse tipo de serviço, né? E aí você tem uma pessoa que você paga para ir na sua casa, faxinar a sua casa, fazer sua comida, né? Passar sua roupa, né? É maravilhoso, né? Ah, Jaque, mas eu não tenho dinheiro. Então trabalhe mais e ganhe dinheiro e manifeste dinheiro, né? Essas necessidades não podem ficar sobre a sua companheira. Não podem, o custo emocional disso é muito elevado. Você vai se arrepender amargamente, dependendo do arranjo que você tiver feito com essa pessoa. Na maioria das vezes vai dar ruim, tá?
Assim, crianças carentes precisam dos pais. Assim, as crianças adultas transformam os namorados e namoradas em pais, em alguém que irá cuidar das suas necessidades, né? E aí, normalmente, se estabelece uma troca, né? O homem entra com dinheiro e a mulher entra com os serviços domésticos. Eu vou contar um segredo para vocês. É ruim para ambos. Nessa vida, parte da nossa maturidade espiritual está ligada a que nós possamos nos tornar independentes em todos os sentidos. E independente não quer dizer que você vá efetivamente fazer tudo, mas que você vai diligentemente trocar serviços, né? Eu troco o dinheiro eu dou o dinheiro para a minha faxineira vir na minha casa e cuidar de mim e fazer as coisas para mim, né? Porque o tempo que eu gastaria faxinando, eu quero gastar com outras coisas, trabalhando, fazendo os vídeos, escrevendo minhas coisas, entendeu? Então é isso. O resultado final é que os casamentos entre indivíduos carentes que têm uma base na vergonha geram famílias com uma base na vergonha. As crianças crescem no solo da vergonha em vez de crescerem nos carinhosos braços do amor. E isso, gente, é epidêmico, é pandêmico. Em toda a sociedade ocidental, os lares estão baseados na vergonha tóxica, né? Já falamos disso. As famílias com base na vergonha atuam de acordo com as leis dos sistemas sociais. Quando um sistema social é disfuncional, ele é rígido e fechado. Todos os indivíduos dessa família estão emaranhados numa espécie de transe. Concordo plenamente, é um transe hipnótico. Se a gente não tá nisso, a gente acha que é anormal, não fazemos parte, não pertencemos. Eles cuidam da necessidade de equilíbrio do sistema. O sistema, ele convoca os membros a defenderem o próprio equilíbrio dele, sistema, né? Ai de você que saia do lugar e não faça o seu papel. As crianças então vão para a escola, para a igreja ou para a sinagoga, crescem e vão viver na sociedade. Cada um desses sistemas sociais acrescenta a sua contribuição única ao processo de indução da vergonha tóxica. Ok? Então esse é o texto. Eu queria fazer mais um adendo, né? A respeito do que muito tem se falado hoje em dia sobre a codependência e o narcisismo, né? E todo mundo execrando lá o narcisista, né? E uma definição que eu gosto muito é de que tanto a codependência quanto o narcisismo, eles são mecanismos de defesa relacional, né? Porque nós nascemos em famílias onde está todo mundo de tanque vazio, né? Todo mundo já está de tanque vazio. Esse livro, O Amor é uma Escolha, que a Larissa baixou o PDF que eu ainda não coloquei no Telegram, ele explica exatamente esse conceito do tanque emocional vazio, né? Então nós encarnamos em famílias cujos indivíduos têm os tanques emocionais vazios. Por quê? Porque nós estamos buscando encher os nossos tanques emocionais uns através dos outros, através de relações vicárias, de relações de parasitismo, né? Então eu sugo a sua energia e você suga a minha energia. Quando na verdade eu preciso encher o meu tanque de energia emocional com Deus, lá me preenchendo do amor de Deus em meditação, em oração, em conexão com Deus, né? Me lembrando que eu sou um ser espiritual tendo uma aventura na matéria e não o contrário, tá? Me lembrando exatamente da máxima da revisão 6. Eu não sou um corpo, eu sou livre porque eu ainda sou como Deus me criou, eu não sou um corpo, tá? Então, quando a gente encarna nesse corpo, ego, corpo, personalidade, nós vamos atrás do atendimento das necessidades desse ego, corpo, personalidade horizontalmente nas nossas relações, né? Porque nós estamos desconectados da nossa fonte interior, né? Esquecemos de quem somos, achamos que somos um corpo, estamos super identificados aqui com a matéria, que um dia terá fim para todos nós, né? E aí o que acontece? Nesse cenário que é bem do campo de batalha da mente, como a gente falou ontem da Joyce Meyer, que é o campo de batalha do ego,
que são os jogos de soma zero, para eu ter, você tem que perder, nós ficamos o tempo inteiro parasitando uns aos outros, em vez de irmos à nossa fonte, né? Então, o que acontece? A gente nasce em famílias nas quais cada um vai ter que lutar pelo próprio bem-estar. E o narcisismo é uma estratégia onde eu digo assim, cada um que se dane e eu vou cuidar do que é meu primeiro e o resto que se dane. E o codependente, ele fala assim: "Ah, então para eu ter as minhas necessidades afetivas atendidas, eu vou ter que descobrir quais são as necessidades dos outros, atender às necessidades dos outros para que aí então esses outros atendam às minhas necessidades." Então também é desonesto. Só que é encoberto, né? Como a gente vive numa sociedade onde o masculino, a energia masculina é dominante, e aqui a gente tem que lembrar que se o masculino está distorcido, o feminino está distorcido, porque na verdade o masculino e o feminino são uma coisa só, né? Aquele símbolo do tal, do yin yang, é uma coisa só. Então, se um lado da energia está distorcido, o outro também tem que estar. Não tem jeito de estar separado, né? Então, normalmente, o homem que abertamente domina, ele vai para a estratégia narcisista. E normalmente a mulher vai para a estratégia codependente, que é subreptícia, que é subliminar, que é de manipulação. Mas ambos estão tentando conseguir alguma coisa do outro que eles entendem que não tem em si. Certo? Estão entendendo o que eu tô falando? Então é a barganha. É a barganha, é o jogo de soma zero do ego, né? Eu te dou segurança e você limpa a casa pra mim. Ah, Jaque, então você está defendendo que todas as pessoas morem sozinhas e vivam sós? E sejam completamente independentes? Não. Eu estou defendendo que todos nós tenhamos as nossas necessidades emocionais afetivas atendidas por Deus, atendidas na nossa conexão com Deus, e eu estou defendendo que todos nós saibamos cuidar de nós mesmos. Você viver só, eu vivo só. Quer dizer, vivo com meus gatos, né? Você viver só é uma experiência maravilhosa, porque você tem que aprender a cuidar de você. E você tem que ter uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio, né? De pessoas que te ajudem a suprir as suas necessidades. Mas essas pessoas, elas são pagas, elas recebem para isso. Então não tem um relacionamento disfuncional. Na hora em que a pessoa fala, aí eu acho que você tá me pagando pouco, ela chega para mim e conversa comigo. E ela está me pagando porque eu optei por ter esta vida. Porque eu quero ter o meu dia livre para poder ir para o meu trabalho, fazer minhas coisas que eu amo. Entendem? Então, assim, a gente tem que sair dessa fantasia de dizer que o codependente é o bonzinho e o narcisista é o FDP. Dentro de todo codependente tem um narcisista. É que nem o símbolo do tal. Dentro do lado preto tem a bolinha branca. Dentro do lado branco tem a bolinha preta. Dentro do codependente tem um narcisista. Ele quer saber dele. Se ele, para ter as necessidades atendidas, as necessidades dele atendidas, ele precisa salvar o outro, ele vai salvar o outro. Mas ele não vai salvar o outro porque ele é bom, magnânimo. Ele vai salvar o outro porque ele precisa do outro para atender as necessidades dele. E dentro do narcisista tem um codependente. Já falei isso para vocês. Já dei exemplos aqui. Já vi narcisista quebrado quando o codependente pulou fora do jogo. Sabe aquele narcisistão que tem o controle de tudo? Que faz jogo do silêncio, que tudo tem que ser do jeito dele, senão não tem relacionamento, senão ele vai embora. Já vi de 4 no chão. Qual é o sentimento que esses dois indivíduos têm em comum? A vergonha tóxica. Ambos se acham uma M. Quando você vira uma pessoa muito inflada, eu isso, eu aquilo, eu sou o máximo, eu não tenho problemas, eu não sei nem do que você está falando.
pode ter certeza de que a autoestima dessa pessoa tá lá no chão. Por isso que eu disse para vocês ontem, parabenizei o Flamarion pela coragem dele de se expor ali no comentário. Isso é um sinal imenso de autoestima. Eu aceito a minha história, eu reconheço a minha história me trouxe até aqui. Eu sou o homem que eu sou porque eu passei por isso. Vocês entendem? Então a gente tem que parar de demonizar. Ah, não, porque eu estou me relacionando com um narcisista. Ele é narcisista, estou me relacionando com um narcisista. Tá. Então cure a sua codependência. No momento em que você curar a sua codependência, você sai da frequência vibracional do narcisista. Ah, tá, o narcisista é o predador? Sim. Ah, tá, o narcisista que está causando um dano para a vítima, entre aspas? Sim. Mas qual é o jeito de eu parar de ser alimento de narcisista? Inclusive alimento energético, né? Porque eles são vampiros emocionais, né? Esse computador maluco agora tá me mostrando as minhas fotos que eu não sei de onde ele tirou, de 2 anos atrás. É mole. A gente não tem mais ingerência sobre as nossas máquinas, né? Eu cheguei aqui, deixei o computador suspendido de ontem para hoje, tinham 10 janelas abertas aqui no Internet Explorer. Eles fazem tudo sozinhos agora, né? Mas enfim. Então, gente, o único jeito de eu sair das garras de um narcisista é eu deixar de ser codependente, eu sair da consciência de vítima, não é? Quando eu saio da consciência de vítima, quem é que é o predador que vai chegar pra mim? Não vai chegar. Esse cara, ele nem me enxerga, ele não me vê. E se ele chegar perto de mim, quando ele vê exatamente quem eu sou, ele vai sair correndo. Ih, que mulher louca. Ih, não chego perto dessa mulher não, olha as coisas que ela fala. Sai fora daqui. Entendeu? E se eu percebo que eu sou um narcisista, interesseiro, manipulador, controlador? Se eu sou uma pessoa que eu não tenho empatia pelos outros, o que eu faço? Cure o seu narcisismo. Através do amor de Deus. Entenda que Jesus te ama, mesmo você sendo um narcisista predador. Cuide de você, meu querido, minha querida. Não tem nada pra você cuidar dos outros. Ai, meu marido é narcisista, e você? Quem é você nessa relação? Cure a sua codependência. Para de se queixar. Vai cuidar da sua história. Ah, é porque ela me maltrata. Ah, porque ele é um FDP, porque ele bebe. E aí, o que você vai fazer com isso? Ah, o meu marido bebe. E o que você vai fazer com isso? Fato, meu marido bebe. Que tal eu olhar para mim e investigar de que maneira eu sou a facilitadora do alcoolismo do meu marido? Que tal eu olhar para mim e talvez descobrir que se o meu marido largar o álcool, eu perco a minha função na vida dele? E que tal para o narcisista ele sair da fantasia de que ele precisa tirar do outro para ter? Não, eu preciso que os outros me admirem, todo mundo tem que me achar o máximo. Por quê? Porque você tá vazio. Se você tivesse preenchido a opinião do outro, você não tava nem aí pra ela. Ah, eu faço, ninguém me vê, ninguém me dá atenção. Que tal você se dar atenção? Que tal você ir lá e curar esse garotinho ferido que tá aí clamando por atenção? Porque ninguém te via, mesmo. E agora você fica aí desesperado, querendo fazer de tudo, querendo comprar o BMW do ano, se endividar, gastar um dinheiro que não tem para as pessoas poderem gostar de você. Vai lá cuidar do seu garotinho interior. Vai lá tirar ele da lama. É isso que você tem que fazer, tá? Então vamos sair dessa fantasia aí de mocinhos e bandidos, de vítimas e algozes. A gente aprendeu lá no início do livro. Eu não sou vítima do mundo que eu vejo. Eu não sou. Isso não existe. É projeção da minha mente. Agora, dentro de um sistema de programação do ego, todo mundo vazio. Todo mundo roubado, para não dizer um palavrão aqui, né? Todo mundo na necessidade.
Todo mundo na M é isso que dá. Ou a gente é narcisista ou a gente é codependente. Ou nós somos os dois, porque na verdade nós somos os dois. Em alguns relacionamentos nós somos mais narcisistas, em outros nós somos mais codependentes. Mas a gente tá sempre querendo ganhar alguma coisa do outro. Ai, tem que gostar de mim. Ai, tem que me achar bonita. Ai, tem que me achar inteligente. Ai, tem que me seguir no meu canal. Ai, gente, não faço nem propaganda. 99% das pessoas que eu conheço nem sabe que eu faço isso aqui. Sabe? Eu não, deixo o outro. Quem eu quero que chegue aqui? Eu quero que chegue aqui o estudante de um curso em milagres. É esse o cara que eu quero que chegue aqui. Tá bom? Então vamos nos lembrar da lição. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O que eu ganho só pode ser a minha gratidão, né? Se eu faço o meu trabalho bonito, diligentemente, comprometidamente, eu vou ganhar a minha própria gratidão. Quem deve agradecer pela minha salvação, senão eu mesmo? E de que modo, senão através da salvação, posso achar o ser a quem a minha gratidão é devida? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tá bom, meus amores? Então eu vou encerrar o vídeo, lembrando que amanhã à noite, se Deus nos permitir, temos live do livro texto, continuando na sequência lá do capítulo 2, onde a gente parou aí há mais de um mês atrás. Tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.